Vamos que vamos, chegando pertinho. Pois é, Ana. Olha, Tá voando já. janeiro já está acabando. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, tomando a palavra de Deus em nossas mãos, passando versículo por versículo do livro de Atos, nesta série de programas que estamos fazendo. Já estamos chegando no final deste livro, vimos a história de Pedro, a história de Paulo, estamos aqui com Paulo sendo preso, Paulo sendo acusado injustamente, Paulo trazendo o seu testemunho diante dos seus inimigos que querem matá-lo, destruí-lo, mas nós vemos Deus ao lado do seu Filho em todo o tempo. No programa de hoje, veremos ali Paulo com a sua defesa, a defesa de Paulo. Será que nós podemos nos defender daqueles que nos perseguem? Será que adianta alguma coisa? Adiantam as nossas palavras? Adianta o nosso testemunho? Adianta a injustiça que é feita contra o povo de Deus diante de tanta maldade? Claro que sim. Vamos ver que essa história chegou até os nossos dias, com lições preciosas, com estímulo, com ânimo, com vida. A defesa de Paulo. Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você, porque o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que Paulo foi preso injustamente. Ele estava no templo e eles disseram, ele trouxe gente que não é judeu, ele trouxe gentios para entrarem dentro do templo, o que era sacrilégio, o que era totalmente proibido. Só que Paulo não fez isso, ele não fizera isto, foi uma acusação injusta que eles não podiam provar. Eles o viram com Trófimo andando pelas ruas de Jerusalém, mas não no templo, não dentro do templo. Foram acusações injustas, infundadas. E eu e você podemos passar por isso também. Podemos passar por acusações injustas. Muitos irmãos nossos no mundo, agora mesmo, estão passando por isso. Muitos. Vamos ver as acusações que vinham contra Paulo. Paulo preso, Paulo sendo condenado, Paulo apresentando a sua defesa. Vamos ver o que está escrito em Atos 24, de 1 a 9. Quais eram as acusações que faziam contra Paulo? Diz o texto assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Por quê? Tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos,
com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Bem, Paulo foi levado de Jerusalém, ele foi levado para Cesareia. Cesareia era a capital romana na província da Judeia. Era a capital romana. Então diz que 5 dias depois das acusações lá em Jerusalém, 5 dias depois, eles desceram, porque Jerusalém fica no alto, Cesareia fica à beira-mar. Então, Jerusalém está a 300 metros acima do nível do mar e Cesareia ao nível do mar Mediterrâneo. 5 dias depois, veio o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos, que eram, vamos dizer, os empresários, os ricos de Jerusalém, homens importantes, pessoas de peso na nação de Israel, na Judeia, e veio também um orador chamado Tértulo. Bem, eles queriam ter certeza de que eles sairiam bem naquela acusação. Então eles precisavam de alguém que falasse bem, alguém que realmente pudesse acusar Paulo com veemência, alguém que sabia falar diante de reis, porque ali estava o governador Félix. Não podia ser qualquer um para falar. Trouxeram este orador, Tértulo. E esse Tértulo, então, começa a acusação de Paulo. Ele começa dizendo que Paulo é uma peste. O que é uma peste? A peste é uma doença que se propaga, que se espalha. Eles estavam reconhecendo que Paulo era uma pessoa-chave que estava disseminando o Evangelho, disseminando o cristianismo. Paulo era uma pessoa que tinha de ser parada. Paulo tinha de ser freado naquilo que ele estava fazendo. Então eles disseram, ele é uma peste. E ele vai nas nossas sinagogas, ele vai anunciando, ele vai falando deste caminho. Reconhecemos que ele é uma peste. Antes, Tértulo fez aquela bajulação para o governador. Oh, sabemos que você tem feito grandes obras e aqui está a nossa gratidão como povo judeu. E apresentou, então, esta acusação. E falou que Paulo estava promovendo sedições entre os judeus. Que onde ele ia, ele fazia confusão, ele levantava sedições. Era exatamente o contrário. Paulo ia nas sinagogas e aí os judeus se levantavam contra ele. Paulo ia e falava de Jesus e logo já vinha perseguição a Paulo. Eles faziam as suas sedições, eles promoviam os tumultos, não Paulo. É sempre assim. A igreja caminha na liberdade, na sinceridade, na verdade, mas o inimigo acusa, faz sedição, faz tumulto e promove morte, perseguição. É assim até os nossos dias. E então eles fizeram uma acusação gravíssima. Disseram que Paulo tentou profanar o templo. Eles não podiam provar isso. Era uma acusação infundada. Era uma mentira. Era uma mentira. Mas a mentira dita com toda roupagem de oratória, a mentira dita por determinadas pessoas em determinado lugar faz ter o peso de verdade. Então, acusaram Paulo. E Paulo, então, agora vai apresentar a sua defesa.
Olha o que está escrito em Atos 24, de 10 a 13. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo, então, o governador Félix faz sinal para ele, pode falar, apresente sua defesa, ó judeu romano, em outras palavras. Paulo podia se defender. Ele disse, olha, estou feliz de estar na sua presença, governador Félix, porque você já ouviu muito, você sabe um pouco da nossa história, do nosso povo, e eu tenho tranquilidade de falar com você a minha defesa. Paulo então diz, olha, pode verificar que não há mais de 12 dias. Não tem mais do que isso que eu cheguei em Jerusalém. Ninguém me viu amotinando o povo. Ninguém me viu chamando as pessoas para fazer um motim, para fazer uma rebelião, para fazer confusão. Ninguém me viu fazer o que eles estão acusando. Eles não podem provar que eu tentei profanar o templo. Eles não têm provas disso. Você pode ver que não me acharam amotinando o povo, nem podem provar as acusações que agora fazem. Quando a igreja pode se defender, quando você como cristão pode se defender, a gente se defende, a gente fala, mas não tem certeza se seremos ouvidos. Não importa. Jesus, ele disse que assim como o mundo o odiou, haveria de nos odiar também. Jesus não disse, olha, aquele que vem a mim, eu vou lhe dar tudo de bom, de maravilhoso, ele vai ganhar, ele vai vencer, ele vai romper, ele vai ter, ele vai fazer, ele vai aparecer, ele vai crescer, ele vai dominar. Não foi isso. Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa caminhar no meio de uma multidão que diz, oh, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo? Oh, você não segue Jesus? Ele não escutou você não? Você não ora? Deus não está escutando sua oração? Você crê nesse Deus para quem você ora e confia? Onde está o seu Deus? Seguir Jesus significa tomar a cruz. Significa que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos do mundo, não é isso que Deus promete nos dar. A promessa dele está lá, acima. O reino do Senhor é um reino espiritual. Ele nos diz, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que amar mais os outros do que a mim não é digno de mim. O preço do discipulado é tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Tomar a cruz significa estar condenado aqui na terra. Significa ser rejeitado. Rejeitado. Nós sabemos que não é fácil, mas Jesus disse, olha, se perseguirem você no seu trabalho, na faculdade, onde você é professor, onde você é aluno, se rirem de você, se zombarem de você, se cuspirem em você, se debocharem de você, se cancelarem você, por minha causa, fique feliz, regozije-se, alegre-se, porque fizeram assim aos profetas que foram antes de vocês. Alegrem-se, regozijem-se, quando mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Não é fácil.
Não é fácil padecer perseguição. Não é fácil padecer acusações infundadas. Não é fácil receber palavras de cancelamento, de rejeição por causa da nossa fé. Não é fácil, mas tem recompensa. Não é fácil, mas tem galardão. Não é fácil, mas o Senhor diz: alegrai-vos. Não fique olhando para isso, olhe para frente. Olhe para o que nos aguarda. Olhe para os céus. Olhe para a recompensa. Olhe para o que o Senhor nos promete. Nós não temos de olhar aqui e agora. Temos de olhar depois. Hoje, tem muita gente que está no auge do poder. Hoje tem muita gente que está no auge do dinheiro e manda e desmanda, como Nabucodonosor. Você já pensou um pouquinho o que passou Nabucodonosor? Cheio de orgulho. Ele disse para aqueles 3 jovens: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eu mato a quem eu quiser, dou vida a quem eu quiser. Quem é o Deus de vocês? Há muitos que estão como Nabucodonosor dizendo: cadê o Deus de vocês? Quem é o Deus de vocês? Na faculdade, na universidade, no trabalho, na empresa, quem é o Deus de vocês? Mas o nosso Deus não somente está nos céus e vê tudo, Ele está no seu trono. Ele é o Senhor. E essas pessoas como Nabucodonosor ficou 7 anos louco como um animal. Imagina o rei, de repente, com a sua coroa, com o seu manto, se coloca de 4 no chão, começa a rasgar as suas roupas e, desnudo, ele fica durante 7 anos como animal, comendo grama, comendo erva como os bois. Ficou ali guardado pelos seus nobres. Daniel preservou 7 anos. 7 anos até aprender quem manda, até aprender quem é Deus. Talvez você não precise de 7 anos para ser humilhado. Talvez você reconheça que Ele é o Senhor e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Como é maravilhoso reconhecer isto e ser amigo de Deus, desse Deus que pode todas as coisas, deste Deus que é o Senhor absoluto, soberano, Rei e Senhor. Aqui Paulo apresenta sua defesa e nós sabemos que ele não vai ser solto, sabemos que ele irá para Roma. Então, Paulo ali diante de Félix, lembrando o que Jesus lhe falara naquela noite, quando ele foi preso, Jesus disse: coragem, Paulo. Do mesmo modo como você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar diante de governadores e de reis e em Roma. Então, olha o que diz Atos 24, de 14 a 21, o testemunho de Paulo. Ele vai contar de novo a linda história do seu encontro com Jesus. Olha o que ele diz: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também trazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio,
salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo, então, ali diante de Félix, ele traz o seu testemunho, ele traz a sua defesa, ele traz a sua palavra. Ele diz, olha, eu confesso, ó governador Félix, que segundo o caminho que eles chamam de seita, eu sirvo a Deus, ao Deus dos nossos pais. E acreditando em todas as coisas que estão na lei e nos profetas. Paulo veio dizer que em Cristo a Bíblia, o Antigo Testamento, não foi aniquilado, não foi abandonado, não foi rechaçado, deixado de lado, não. Pelo contrário, se cumpriu em Cristo, se cumpriu em Jesus de Nazaré, todas as coisas, todas as palavras proféticas com relação ao reino de Deus. Ele disse, olha, o que aconteceu é que depois de anos, eu vim trazer uma oferta a Jerusalém. Eu vim trazer oferendas no templo e foi nessa prática que eles me encontraram. Quando eu estava vindo ao templo, eles não podem me acusar de nada, não podem provar nada destas acusações que estão fazendo. Paulo está falando diante de um romano. Nós vamos ver que Paulo vai ficar ali em Cesareia por mais 2 anos. 2 anos preso. 2 anos preso injustamente. Sabia que tem muita gente presa injustamente? Tem muita gente culpada solto. E tem muita gente inocente presa. Sabia que tem muitos que só por causa da sua fé em Jesus foram mortos, foram presos, foram torturados, foram maltratados. Mas a palavra de Deus nos fala sobre esse privilégio de ser um mártir por Cristo. Nem todos estão prontos para isto, mas é importante saber que agora, quando o tempo se aproxima, agora quando se abrevia, quando vemos mais perto a vinda de Jesus, quando vemos o cenário mundial todo preparado para o anticristo surgir, trazendo paz e segurança, trazendo leis no sentido comercial, trazendo aí a sua marca, a marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar nem vender, trazendo um poderio, um domínio mundial, coisa que antes não podíamos imaginar, um domínio mundial. Quando vemos este cenário pronto e sabemos que o inimigo tem ódio de Jesus, persegue o Senhor, quer acabar com o Senhor, quer tirar tudo que se chama Deus e tudo que se chama Cristo da história. O inimigo não vai conseguir, mas ele vai tentar sempre. É muito importante que eu e você tenhamos nossos olhos espirituais abertos para este tempo que vivemos no Brasil e nas nações, no mundo. Não é alguma coisa apenas aqui no Brasil, é alguma coisa que está acontecendo no mundo. Esse mover, essa atmosfera caminhando para Sodoma e Gomorra, caminhando para os dias de Noé, de perversidade, de maldade, de injustiça, caminhando para a apresentação diante de todo mundo de um governo mundial de maldade. Paulo, ele faz o que tem de fazer. Ele fala o que Deus põe nos seus lábios para falar. E ele descansa na direção de Deus. E você? Tem feito isso também? Descansar no Senhor e continuar firme na fé. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Contempla a minha vida, contempla todo o meu ser.
perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado, Senhor. Dá-me uma vida nova, uma vida pura, uma vida santa. Eu não quero mais errar. Eu não quero viver longe de Ti. Ajuda-me a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, todos os dias da minha vida. Encha-me com Teu Espírito Santo. Capacita-me, Senhor. Enche-me com a Tua graça de coragem e da vida que há em Ti. Te entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Te amar, Te servir, Te adorar enquanto eu viver. Recebe a minha vida e transforma-me, santifica-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Andar com Jesus, viver com o Senhor, estar pronto para ser dele todos os dias até o fim. Que o Senhor te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.